A Copel, Companhia de Saneamento do Paraná, está com um edital de chamada pública aberto para projetos de pesquisa e desenvolvimento, PD, de novas tecnologias relacionadas à produção de hidrogênio de baixo carbono, oriundo da biomassa, biocombustíveis e outros resíduos de natureza orgânica. A data limite para submissão de proposta é para o dia 28 de fevereiro deste 2023 e serão destinados até 7,6 milhões de reais para projetos contemplados. Os proponentes devem apresentar projetos que se enquadrem em pelo menos uma das 4 linhas de pesquisas definidas em edital, que foi desenvolvido através de metodologia para a produção de hidrogênio de baixo carbono. Então, busca soluções inovadoras para a logística e distribuição de hidrogênio de baixo carbono. Busca soluções inovadoras para armazenamento do hidrogênio de baixo carbono e também busca soluções inovadoras para novas aplicações e uso do hidrogênio de baixo carbono. A icônica e inesquecível Whitney House foi eleita a melhor cantora do século XXI. A lista foi feita pelo jornal britânico The Times, que revelou o ranking com os 20 melhores segundo critérios da música. O novo século não se mostra menos abundante quando se trata de cantores que podem jogar uma música no chão e nos arrebatar no processo, disse o Times, que a cantora do século, Whitney House, teve uma carreira rápida, mas cheia de momentos marcantes. A cantora também marcou uma geração inteira. Voz poderosa, performances diferentes e um repertório próprio, muito único. Whitney House conquistou em uma noite 5 prêmios Grammy. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A calagem é um processo de preparo do solo para cultivo agrícola no qual se aplica calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio da terra. Além disso, a calagem ajuda a corrigir o pH do solo, potencializando o desenvolvimento das culturas da sua propriedade. No Brasil, existem mais de 50 milhões de hectares de terras cultiváveis que necessitam desta correção. Veja as necessidades da sua terra e lembre-se que a calagem consiste na aplicação de calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio e corrigir o pH do solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Notícia da Câmara dos Deputados. Projeto de lei torna obrigatória a equiparação salarial entre homens e mulheres para funções de cargos idênticos. Pelo texto da análise na Câmara dos Deputados, a fiscalização da medida ficará a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego, sem prejuízo da atuação do Ministério Público do Trabalho.
de autoria da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, a proposta acrescenta a medida à consolidação das leis do trabalho, a CLT. A Constituição Federal já proíbe a diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. O Brasil também tem compromissos no plano internacional com o tema, a exemplo da Convenção sobre Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Você precisa saber disso. O crescimento global, da preocupação com a construção de um mundo mais sustentável, não é novidade, mas o fato é que agora, mais do que ativismo ou uma simples tendência, a preservação do meio ambiente se consolidou como uma necessidade estrutural no mercado de trabalho e já está moldando os chamados empregos do futuro. Nós estamos experimentando um momento sem precedentes na história, onde estamos reinaugurando e reimaginando um futuro para o trabalho. Enfrenta grandes necessidades urgentes de fazer, então, a transição de nossa sociedade para uma economia verde, capaz de enfrentar a ameaça da mudança climática. Precisamos, portanto, ampliar as habilidades que impulsionam esses empregos, as chamadas habilidades verdes. É formar um plano de ação, alerta o relatório Global Green Skill 2022, divulgado pela LinkedIn. A Câmara dos Deputados apresenta um projeto de lei que permite o enquadramento da tarifa social de energia elétrica de famílias inscritas no cadastro único para programas sociais do governo federal, que tem renda até 3 salários mínimos e também que possui um membro com transtorno do espectro autista. A proposta tramita na Câmara dos Deputados, apresentada pelo deputado Celso Sabino, do União, e o projeto altera o quê? A Lei 12.212 de 2010, que instituiu a TSE, que trata-se de medida imprescindível. Haja vista que muitas famílias que têm uma pessoa acometida com atenção deve ser reforçada para realizar estimulação ou treino de habilidades desse indivíduo em casa, disse o deputado. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Quero contar para vocês agora um pouco mais sobre as formas de eletromobilidade, as formas de carregadores de carros e veículos elétricos que você tem. O primeiro deles é um muito simples.
É um carregador que você pode ligar na instalação elétrica da sua residência ou da sua empresa. Ele carrega seu carro com 7,4 ou 11 kWh. O que significa isso? Que você levaria alguma coisa perto de 10 horas para carregar o seu veículo. É um carregador rápido, um carregador barato, um carregador simples, um carregador que é fácil de fazer a instalação. O segundo ponto é que você pode ter carregadores comerciais na sua farmácia, no seu shopping, num posto de gasolina, numa academia, e esses carregadores carregam um carro em 1 hora. Então é muito conveniente para lugares onde você tem que esperar ou você pode ter um cliente esperando por 1 hora, um restaurante, por exemplo. Né? A questão é que esse é um carregador um pouco mais caro, está na faixa de uns R$80 mil a R$100 mil, mas todo esse processo é monetizado. O retorno do investimento de um processo desses é inferior a 5 anos, conforme o ponto que você colocar. E o terceiro são os eletropostos. Eletropostos são carregadores semelhantes a bombas de combustível em postos de gasolina, que você tem lá 10 minutos ou 15 minutos para abastecer seu carro. Muito úteis em viagens, muito úteis nas estradas ou em locais de acesso de grande movimentação, onde as pessoas também não têm muito tempo para esperar. Normalmente é aliado a alguma conveniência, um cafezinho, uma água ou um banheiro que a pessoa vá, enquanto isso seu carro carrega. Então esses conceitos, né, de você ter o carregador na sua residência, ter um carregador comercial ou um eletroposto, nós trabalhamos para você, diagnosticando a sua necessidade e montando o seu projeto. Essa é a nova pegada. Quem sair na frente com isso será pioneiro e terá maior rentabilidade. Nós temos os simuladores e provamos que você tem uma rentabilidade, um retorno no investimento inferior a 5 anos com um projeto desses. Então, pense se você ainda aliar a energia solar tudo isso. Você terá a produção da energia solar e o consumo da energia. É como se você abastecesse os carros a custo zero. Enquanto a margem de um posto de gasolina está na faixa aí de 12%, 15%, quando muito, no sistema de carregamento de carro elétrico você pode chegar a 400% de margem entre você comprar a energia barata da concessionária e revender a energia. E isso é um preço justo. Mesmo assim, sai mais barato rodar com veículo elétrico do que com veículo a combustão. Para criar um convencimento para que você possa acreditar na eletromobilidade, nós vamos fazer uma comparação numa viagem de 4.000 quilômetros, ou o uso de 4.000 quilômetros que você tenha com seu veículo elétrico durante um mês, ou o seu veículo a combustão. Se você estiver usando o veículo a combustão, vamos supor que seja um carro novo, moderno, que faça aí 10 km por litro, para arredondar as contas. Então você teria aproximadamente 400 litros de combustível, 400 litros de gasolina para você rodar. Ao preço de R$ 5,50, você tem um custo de R$ 2.200 para você rodar com o seu carro a combustão. Já no carro elétrico, você vai abastecer o carro, ele tem uma autonomia de aproximadamente 400 km, então você abasteceria algo entre 10 ou 12 vezes. O custo com a energia para você abastecer um carro elétrico está na faixa de R$ 360. Faça a divisão. Você divide 360 por 2.200, você vai encontrar 16% do custo rodando com carro elétrico em relação ao carro a combustão. Então o carro elétrico também é muito mais moderno, tem mais conforto. Acredite, faça um test drive e descubra isso. Né? Então a ideia de você ter um carro elétrico é você economizar dinheiro e, além de tudo, você diminui a emissão de poluentes, você diminui ruído e barulho, que isso está realmente bastante grande nas nossas cidades. Nós não gostamos de ruído, nós não gostamos de barulho. Isso é um fato comum, unânime. E principalmente poluição, qualidade do ar que se respira. É isso que é eletromobilidade. Conte com a gente para os seus projetos. Um abraço. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de ação penal que tramita na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília contra Paulo Okamoto, um dos diretores do Instituto Lula. É o ex-ministro Antônio Palocci. Os fatos envolvem supostas doações do Instituto Lula e a defesa pedia a extensão de decisão que havia suspendido a ação penal sobre o caso das doações ao Instituto Lula, relativa a outros investigados. Na análise do pedido, o ministro Ricardo Lewandowski observou que Okamoto responde à mesma ação penal, em curso na Justiça Federal em Brasília, baseado em elementos obtidos a partir de acordo de leniência, celebrado pela Odebrecht com o Ministério Público Federal.
O Show Rural de Cascavel, maior feira de agropecuária do Paraná, bateu recorde de público. 384.122 visitantes. É o maior público em 5 dias desde 1998. Quando foi criada, foram movimentados 5 bilhões em negócios, financiamentos, contratos, parcerias e compras para a modernização do campo e dos sistemas de produção. Os resultados foram apresentados pelo presidente da Copavel, Dilvo Grolli. Em coletiva de imprensa, ele também anunciou a data da próxima edição, de 5 a 9 de fevereiro de 2024. Show mau humor. Existem 9 alimentos simples que podem te desenvolver o bom humor, necessário para começar bem a semana. Eles ajudam a controlar o estresse e elevar o bom humor. A lista inclui sementes, frutas, verduras, chocolate, derivados de leite e frutos do mar. Vale a pena tentar, não é difícil, basta colocar um pouquinho nas refeições e pronto. Vitaminas e minerais contidos nesses alimentos são nutrientes que alteram a produção de neurotransmissores por conter substâncias que transmitem impulsos nervosos no cérebro, como serotonina, dopamina, noradrenalina e acetilcolina. Agora você é nosso convidado para o exercício de cidadania. Nossa mensagem também presta uma homenagem ao saudoso radialista, ator e jornalista Reginaldo Loyola. Vamos ver isso? Por favor, onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, sim, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário, são as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro no lixo. Nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O governo brasileiro espera que os Estados Unidos anunciem uma doação maior ao Fundo Amazônia no final deste mês, durante visita esperada à capital brasileira do enviado climático americano, John Kerry. O aceno feito pelos Estados Unidos, de 50 milhões de dólares, foi muito bem visto pelo governo brasileiro, mas havia uma expectativa de um montante maior, principalmente na comparação aos anúncios vultosos já feitos por países da União Europeia. Os cientistas da Escola de Medicina da Harvard, nos Estados Unidos, descobriram a solução para uma questão milenar, um método que reverte o envelhecimento humano.
A pesquisa foi feita nos últimos 13 anos e os resultados positivos foram encontrados em uma técnica já conhecida na ciência, a epigenética. Nossos corpos possuem uma cópia, backup da nossa juventude, que pode ser acionada para se regenerar, ou seja, os resultados desses experimentos indicam que o envelhecimento é um processo reversível e que pode ser controlado para frente e para trás, de acordo com David Sinclair, especialista em anti-envelhecimento e professor de genética na Blavatnik, Instituto de Harvard Medical School. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Imagine só isso. Ver pessoas através das paredes. Parece coisa de filme de super-herói, mas vai virar realidade com uma nova tecnologia desenvolvida pelos cientistas da Universidade de Carnegie Mellon, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Usando apenas Wi-Fi, a nova tecnologia é capaz de detectar a forma tridimensional e os movimentos dos seres humanos em uma sala. De fato, a maioria das famílias nos países desenvolvidos já tem Wi-Fi em casa e tem tecnologia e pode ser dimensionada para monitorar o bem-estar das pessoas idosas ou apenas identificar comportamentos suspeitos em casa, afirmam os pesquisadores. Isso é extremamente viável e, logicamente, importante também para a saúde. O agronegócio é hoje para o Brasil uma grande referência. Estas potencialidades também necessitam muito de apoio do governo federal. Para falar sobre isso, agora no jornal da CWB, Agência de Notícias, conversa com o deputado Tadeu Venere. Primeiro que nós precisamos produzir e produzir em todos os níveis. Há espaço no Brasil, no Paraná, para todos produzirem dentro das regras estabelecidas, produzirem dentro do consumo estabelecido. Nós não somos um país apenas exportador de commodities como soja, milho, cana-de-açúcar e celulose. Nós vamos muito além disso. Acho que o nosso país hoje necessita muito de um apoio intensivo ao pequeno produtor rural, ao médio produtor rural. Nós sabemos que é da agricultura familiar que sai 80% da comida que chega às nossas mesas. O arroz, o feijão, a batata, a mandioca, chegam de forma, muitas vezes, pelo grande esforço feito por esse que é um lutador diário, que é o produtor, mas principalmente o pequeno. Por que eu falo tanto do pequeno? Porque eu trabalhei no Banco do Brasil no crédito rural, você sabe, há muito tempo. E eu sempre vi assim, o grande produtor, que tem todo o reconhecimento necessário, aquilo que a gente chama de agricultura empresarial, ele tem normalmente uma retaguarda muito grande. O pequeno, se nós tivermos uma geada forte na hora do plantio do feijão,
Se nós tivermos uma seca muito grande, como já tivemos algum tempo atrás, com arroz, com milho, com batata, eles sofrem muito. Então o que nós vamos buscar fazer é que cada vez mais nós tenhamos espaço para o grande, que é necessário, até porque nós temos 35% do nosso PIB vinculado à agricultura, mas também um espaço muito grande para o pequeno. E como um espaço pequeno para o pequeno? Espaço com o aumento do valor do PENAI, com a volta do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, com uma nova forma de nós colocarmos tecnologia. Nós precisamos muito dos técnicos. E tecnologia na alimentação, tecnologia dentro do campo, é algo fundamental para o crescimento, é algo fundamental para o desenvolvimento, inclusive de uma maior produtividade, sem que nós precisamos devastar absolutamente nenhum metro de área no Paraná ou no Brasil. A inserção de jovens no mercado de trabalho é uma das prioridades do governo no estado do Paraná. Para isso, estão sendo intensificadas as ações para encaminhamento de trabalhadores deste grupo a vagas ofertadas por grandes empresas. Em janeiro, por exemplo, 2.600 propostas foram encaminhadas a jovens para serem atendidos em mutirões realizados pela Agência do Trabalhador de Curitiba. Além da possibilidade de contratação imediata, seus nomes ficam na base de dados para eventuais contratações futuras. Um deles, em parceria com o Exército Brasileiro, foi direcionado a jovens que cumpriram o serviço militar em 2022. Mais de 1.500 vagas foram disponibilizadas por 22 empresas que aderiram a esse projeto. Foram feitos 540 atendimentos com 1.331 pré-aprovados. Um mesmo candidato pode ser pré-aprovado para mais de uma vaga. Isso é extremamente importante. Os trabalhos de coleta de feijão da primeira safra de 2023 estão sendo beneficiados pelas condições climáticas dos últimos dias. As informações constam do boletim de conjuntura agropecuária elaborado pelos técnicos do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Nesse cenário, segundo o DERAL, os produtores estão conseguindo um produto de excelente qualidade, diferentemente de outras safras, quando o excesso de chuvas gera grandes perdas, então, na quantidade e também na qualidade dos grãos. O último levantamento, realizado pelos técnicos, indica que cerca de 77% das lavouras já foram colhidas e o restante da colheita deve ser efetivada até o mês de março. A generosidade de um homem surpreendeu a comunidade em que viveu a vida inteira. O fazendeiro manteve a farmácia do povo durante 10 anos e somente agora, após a sua morte, é que os amigos e vizinhos souberam do fato. Quieto e humilde, Rod Childress foi uma espécie de anjo da guarda para os pobres e doentes da cidade. Ao saber da incapacidade dos vizinhos de sempre pagar por medicamentos, ele começou doando a Bronk Walker, proprietário da Geraldine Drugs, uma nota de $100, aproximadamente hoje R$ 507. Agora toda a cidade de Geraldine, no Alabama, nos Estados Unidos, se sente extremamente grata ao fazendeiro que manteve uma espécie de campanha secreta de caridade para quem mais precisava durante anos e anos. Um gesto lindo, de gentileza e de empatia, humildade e também solidariedade. Hoje era um agricultor e veterano das Forças Aéreas dos Estados Unidos. E segundo familiares, ele sempre gostou de fazer caridade e quando soube da situação de alguns vizinhos, não hesitou em ajudá-los. Book contou que as doações começaram um dia em que o idoso foi até a farmácia e viu um cliente não levar o medicamento por não ter dinheiro suficiente.
A proprietária do estabelecimento, então, explicou que aquela era uma situação comum e o fazendeiro imediatamente tratou de resolver o problema. Ele disse aqui: esses $100 são para quem não pode pagar sua receita. Não diga a ninguém que o dinheiro veio de mim. Diga a eles que é uma bênção de Deus, disse Buck. Isso emociona qualquer um.